Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Rafael Lund, eu sou educador físico, né? Trabalho especialmente com personal trainer voltado para pessoas que querem emagrecer e qualidade de vida. E o Rodrigo me solicitou para dar uma ajuda para vocês nesse sentido, né? Falar sobre exercícios com vocês, do grupo dele. E para mim foi uma grande honra, eu sou realmente muito fã do trabalho do Rodrigo, acho ele um profissional incrível, sensacional, um cara que, além de ser extremamente estudioso, ele tem uma preocupação muito grande com o ser humano que está na frente dele, né? Seja paciente, ou seja, né, um amigo, a gente que está ali com ele às vezes, né, fora do ambiente de trabalho. Então para mim foi uma grande honra, né, esse pedido e pô, eu me sinto assim, num prazer muito grande de poder participar e ajudar com vocês. Então contem comigo para o que vocês precisarem. Eu resolvi fazer, né, uma aula, uma pequena apresentação, vocês vão ver já, para falar sobre exercício, treinamento, saúde, qualidade e tal, que passa por 3 aspectos que eu acho que são fundamentais, e o primeiro deles começa em se o exercício efetivamente emagrece. E se ele emagrece, né, qual seria a melhor opção. Em segundo lugar, assim, a importância da massa magra nesse contexto de exercício, qualidade de vida, funcionalidade a longo prazo. E finalizando, né, em terceiro ponto, vou falar sobre qual modalidade você deveria escolher e quais critérios você precisa levar em consideração para fazer a escolha dessa modalidade. Então, espero que vocês gostem. Rodrigo, mais uma vez, obrigado aí pelo convite e tal, foi, né, me sinto sempre muito honrado. Contem comigo. Foi uma aula mais genérica, mais geral, então se a gente precisar de repente direcionar sobre algum aspecto específico, fiquem à vontade, eu volto aqui e faço outra aula. E é isso aí, galera. Vamos lá. Bom, então vamos lá, galera. Para quem não me conhece, né, meu nome é Rafael Lund, como eu já falei. Eu sou mestre em ciências do desporto, trabalho como personal trainer desde 2006. Eu tenho a minha forma de trabalhar, né, que a gente chama de método Lund, mas além disso, eu tenho feito pesquisa no âmbito do emagrecimento, treino em jejum e tal, e tenho dado muitas palestras sobre esse tema. Exatamente por isso eu criei uma equipe, desenvolvi o meu trabalho e tal, e hoje eu tenho um centro de treinamento, né, um local que a gente chama de Lund Trainers, que é onde eu atuo e é onde eu faço a maior parte dos meus treinamentos, que é esse daí. Eu gosto de mostrar porque eu acho esse lugar incrível, lindo, de frente para a praia. E para quem de repente não é do Rio de Janeiro, pode bater aquela sensação boa de estar vendo a praia ali. Mas é isso, aqui é onde eu faço a boa parte do meu trabalho. E hoje a gente vai falar um pouco sobre emagrecimento, a gente vai falar um pouco sobre o papel do exercício, na verdade, né? No emagrecimento, no processo de emagrecimento. E por que que algumas pessoas se frustram, por que que existem várias informações trocadas em relação a isso. E eu já começo dizendo de cara para vocês que o exercício sozinho não emagrece. E você imagina eu, né, um professor de educação física, né, formado nessa área, acreditando assim no grande potencial do exercício como prevenção, como tratamento de diversas doenças e tal, e realmente acreditando no quanto o exercício é capaz de transformar a vida de uma pessoa, olhar para os estudos e entender que realmente o exercício sozinho talvez não seja a melhor ferramenta para você emagrecer, se você colocar todas as suas fichas nele, né? Ou se todas as pessoas colocarem as fichas nele. Por que que a gente diz isso? Porque realmente, se a gente for olhar um estudo normal, né, e avaliar de forma individual todos os sujeitos, existem alguns que só de adicionar exercício parecem ter perdido peso. Só que existem outros que muitas vezes até por adicionar exercício ganham peso. Ou seja, o cara resolve fazer exercício porque ele quer emagrecer e ele vai e ganha peso. É uma coisa louca. Só que isso realmente acontece, na prática a gente vê isso acontecer. E os estudos mostram exatamente a mesma coisa. E, assim, se a gente tivesse que levar em consideração uma média, né, assim, de, porra, tá, se eu hoje não faço nada, tô em manutenção de peso, né, meu peso tá estável, se eu começar a fazer exercício hoje, quanto eu vou perder? A média, que os estudos apresentam, com duração de 12 semanas, é em torno de 2 quilos. Então, você pega uma pessoa que tá com, sei lá, 100 quilos. Ela começa a fazer exercício, depois de 12 semanas, depois de 3 meses, ela perde só 2 quilos. Será que essa pessoa vai estar satisfeita? Entendam, quando a gente pega o estudo diz que a perda de peso foi estatisticamente significativa. Só que o problema é que esse estatisticamente, ele não é nada importante de forma clínica. Para um cara de 100 quilos que treinou durante 3 meses, perder 2 quilos não é nada. Isso fica mais claro ainda nos estudos que comparam, né, pessoas com sobrepeso e obesidade e pessoas com normopeso. Normalmente quem perde esses 2 quilos são pessoas que efetivamente estão acima mesmo do peso, né? São pessoas com sobrepeso e obesidade. Então, para uma pessoa com peso normal, só o exercício vai causar muito pouco benefício
a nível de perda de peso efetivo, que é aquilo que a gente está buscando, né? Eu costumo dizer que assim, algumas pessoas elas vão ter mais dificuldade do que outras. E é exatamente isso que mostra esse estudo, né? A gente pega esse estudo e vê que algumas perderam peso só de fazer exercício e outras não. E aí, porra, por que assim, né? Por que essa imagem pra mim é muito importante? Porque a gente olha, né, dois cachorros que são criados na mesma casa, comem a mesma comida, saem pra passear a mesma quantidade de vezes, só que um deles é todo saradinho, todo fortinho, parece um pitbull, né, que é um Amstaff, e o outro é uma Shar-Pei toda peluda e, porra, e assim, não tem a mesma quantidade de massa magra. Mas mesmo fazendo a mesma coisa, ou assim, praticamente a mesma coisa, são completamente diferentes a nível de composição corporal. Ah, Rafa, mas são raças diferentes. Mas é a mesma coisa que acontece com a gente, é a mesma coisa. Alguns de nós têm uma propensão a ter determinada composição corporal e outras não. Isso não significa que a genética é o que vai fazer com que você tenha ou não resultado. Significa apenas que algumas pessoas vão ter que fazer mais esforço para ter o mesmo resultado. É uma N, mas é simplesmente a verdade. E por que a gente diz isso, né? Porque vamos dar uma olhada nesse estudo. Esse estudo foi um estudo bem interessante, assim, né? Que ele reforça a ideia de que pelo menos a longo prazo o exercício é extremamente importante, mas ele mostra que se a gente pegar pessoas que são obesas, né? Que é o gráfico da direita lá do canto, se a gente pegar só pessoas obesas, elas têm um gasto calórico um pouquinho acima de 2.500 calorias por dia. Se a gente pegar pessoas que têm peso normal, sei lá, vamos dizer que os obesos têm 100 quilos e as pessoas com peso normal têm 70. Assim, o gasto calórico diário dessas pessoas é menor, só que elas são mais magras. E muitas vezes a gente atribui o problema do emagrecimento, não, pô, meu gasto calórico é baixo, minha taxa metabólica basal é baixa. E normalmente não é isso. Normalmente, né, a pessoa que já tem um peso normal, ela tem, comparada a um obeso, ela tende a ter uma taxa metabólica basal menor, desconsiderando aqueles casos que realmente existem problemas endócrinos e por aí vai, mas desmistificando essa ideia de que eu tô acima do peso porque minha taxa metabólica basal é baixa. Cara, dificilmente é assim. Só que o que a gente vê é que assim, quando a pessoa perde peso, quando a pessoa efetivamente consegue perder peso, mas mantém aquele peso perdido, ela precisa gastar muito mais caloria para se manter naquele peso, ou seja, gastar quase a mesma quantidade de calorias que ela gastava quando ela era obesa, para ficar no mesmo peso. Então a gente tem aqui controles obesos que têm 100 quilos, pessoas com peso normal que têm 70 quilos e pessoas que eram obesas e hoje estão com 70 quilos. E repara que, para essas pessoas que eram obesas, elas estão em manutenção de peso, elas precisam gastar bem mais caloria do que uma pessoa que tem o peso normal. Olha que incrível isso daqui. E aí, essa diferença muitas vezes é dada especialmente pelo exercício. Então, quase todas as pessoas, né, ou pelo menos um percentual muito alto de pessoas que conseguiu emagrecer e manteve o peso perdido, tende a fazer atividade física, tende a fazer alguma forma de exercício. Isso é muito importante para a gente, em especial porque o exercício ele também tem um segundo benefício muito grande, que é a manutenção da massa magra, ou seja, a nossa capacidade neuromuscular, nosso músculo em si. Ele é muito importante, né, para a nossa função vital, ele é muito importante para o nosso gasto calórico, ele é muito importante para a nossa funcionalidade do dia. E sempre que a gente perde peso, existe uma pequena perda associada à massa magra. E o que a gente tenta fazer através do exercício é minimizar essa perda. E isso é bastante importante a longo prazo, especialmente, né, com a idade adulta. Só que o que acontece, né? Normalmente quando a gente fala em exercício para perda de peso, as pessoas pensam em treino aeróbico, treino de endurance. Aí você vai ver lá, a pessoa perdeu peso, obviamente perdeu, só que ela perdeu uma quantidade de massa magra também, fazendo só atividade de endurance. Quando a gente pega um grupo de pessoas que fez só treino de força, às vezes acontece até delas ganharem peso, que é o que está sendo mostrado nesse gráfico, só que elas perdem bastante massa gorda. Por quê? Porque elas ganharam massa magra, elas ganharam músculo. E quando você combina as duas atividades, você tem um pouco do benefício das duas coisas, né? Você maximiza, de repente, a perda de gordura, mas tem uma grande manutenção da sua massa magra. Qual é o problema desse estudo? Agora eu quero que vocês olhem e analisem aqui, ó. Olha o que aconteceu. Esse foi um estudo que não houve intervenção nutricional, ou seja, eles não estavam fazendo dieta. Se eles não estavam fazendo dieta, o que eu já mostrei para vocês? Que na maior parte das vezes se perde em média 2 quilos. Nesse estudo, se vocês forem olhar, o grupo que perdeu o máximo de peso perdeu em torno de 1,5 kg para 10 semanas. O que é muito pouco. Então o cara não fazia nada, começou a fazer atividade de endurance, perdeu peso, só que foi só 1,5 kg e uma parte disso foi massa magra. Se ele escolher o treino de força, ele não vai ter perda de peso, talvez ele tenha um ligeiro aumento, né, que talvez seja até imperceptível, só que ele vai ganhar massa magra.
E se ele fizer o treino concorrente, ele vai ter um benefício quase que duplo das duas atividades. Então, na verdade, por que eu coloquei esse estudo? Para você mostrar que a gente tem um grande problema em relação a alguns estudos. Por quê? Se o cara coloca só exercício, a perda de peso é muito, assim, insignificante. Se a gente faz dieta e exercício, aí é que a gente tem que ver o que efetivamente vai acontecer. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Esse estudo foi um estudo feito com indivíduos, né, obesos e que já assim, e que eram idosos, né, que estavam já um pouco mais velhos. E o que ele mostra? Né? Ele mostra que assim, a perda de peso, independente do tipo de exercício que você fez, foi igual, já que eles estavam em dieta. Repara, o grupo controle que não fez nada se manteve com o mesmo peso. Agora, os 3 grupos que tiveram alguma intervenção, que foi dieta e treino aeróbico, dieta e treino de força, ou dieta e treino combinado, que é aeróbico mais musculação, tiveram uma perda de peso muito similar. Só que quando a gente vai avaliar essa perda de peso de perto, o que a gente percebe é que, pelo menos no que diz respeito à massa magra, que é uma componente muito importante pra gente a longo prazo, o grupo que fez só treino aeróbico teve uma perda bem maior, perdeu quase 5 quilos de massa magra. O grupo que fez treino de força, lembrando que são idosos, são pessoas que já têm, né, uma tendência a ter perda de massa magra, perdeu um pouquinho mais de 1 quilo, e o grupo que fez treino combinado perdeu quase 3 quilos. Ah, Rafa, então o bom é fazer só treino de força? Cara, de maneira geral, se a gente for pensar só na massa magra, sim. Só que quando a gente pensa em atividade física, quando a gente pensa em exercício, a gente não fala só em corpo. A ideia não é pensar só no corpo, é pensar em todos os benefícios que o exercício pode causar. E eles são milhões. Esse estudo avaliou alguns desses benefícios. Olha o que acontece, por exemplo, com a nossa capacidade aeróbica quando eu faço alguma atividade aeróbica. Né? Minha capacidade aeróbica aumenta muito, então eu consigo realizar tarefas fazendo muito menos esforço. Se eu treinar só força, eu também tenho um aumento, mas ele não é tão significativo. E se eu fizer a combinação dos dois, eu tenho um aumento quase que similar. Então percebe que a combinação das atividades ela vai ter uma razoável manutenção de massa magra, vai melhorar a minha capacidade aeróbica e o melhor de tudo. Em questionários, né, e testes de status funcional e performance física, o treinamento combinado, aquele que envolveu tanto a parte cardio quanto a parte de força, teve muito mais benefício, apresentou uma melhora muito mais significativa em níveis percentuais. Então por isso que se você me perguntar, Rafa, qual é a melhor forma de treinamento para mim? Na minha cabeça é você achar alguma maneira de treinar a sua força e de treinar a sua capacidade cardiorrespiratória. Isso talvez seja o ponto mais importante, assim, né? A força por causa da massa magra e capacidade cardiorrespiratória ou qualquer treino nesse sentido para maximizar a perda, né, de gordura, mas também gerar uma melhora significativa a nível de capacidade aeróbica, que é um fator extremamente importante para a saúde e a longevidade. E aí você deve estar me perguntando, tá, Rafa, então qual exercício eu devo escolher? Porque quando a gente fala nisso, né, quando a gente fala em treino de força e tal, a pessoa imagina que a gente só pode estar dentro da musculação, que a gente só pode estar dentro de uma academia. Quando na verdade não é bem assim. O termo treino de força, embora ele remeta muito a peso, ele remeta muito à academia, ele não necessariamente precisa ser feito num ambiente de academia, né, que é, porra, uma musculação tradicional. A gente pode usar um HIIT, por exemplo, um treino intervalado de alta intensidade. Ele tem uma melhora boa na massa magra também, ele também acaba gerando, de alguma maneira, um favorecimento da massa magra. E o HIIT ele pode ser feito não só com a corrida, como está sendo feito aí, ele pode ser feito na bike, ele pode ser feito com treinos resistidos, usando o peso do próprio corpo, ele pode ser feito de diversas maneiras. Eu particularmente não gosto muito do aeróbico, mas beleza, é uma boa opção. De repente, se você fizer uma escada, talvez você tenha um benefício a nível de massa magra e membro inferior. Eu gosto muito de usar o exemplo do CrossFit, que é uma modalidade que cresce cada vez mais, assim, né, no mundo inteiro e aqui no Brasil também. E o CrossFit é caracterizado por uma parte do treino envolver força e potência, a outra envolver um condicionamento cardio-metabólico, que é exatamente um treino concorrente, só que numa modalidade chamada CrossFit. A gente pode fazer treino funcional. O treino funcional ele também está associado a diversas coisas relacionadas a treino de força. Eu, por exemplo, posso ir pegar um kettlebell e fazer agachamento, nada mais é do que utilizar um implemento funcional para realizar um treino de força. Posso fazer um TRX para fazer uma remada, eu estou fazendo um treino de força utilizando um implemento funcional, então eu tenho como adaptar a ideia, desde que eu saiba o conceito da coisa e do que eu estou buscando. Treinos que envolvem, de repente, luta, movimentos do corpo inteiro também são bastante importantes, exigem muito a nível neuromuscular e também podem favorecer isso. Então percebe que você não tem que ficar fechado só à musculação. Existem várias outras atividades, mas você, de alguma maneira, tem que pensar em como você vai fazer para ter uma manutenção da sua massa magra. Em geral, a intensidade é um fator bem importante. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, e assim, né, quando a gente vai falar em exercício, é fazer uma abordagem ou pensar na forma de aplicar o treinamento
pensando no indivíduo, né, assim, particular, em tudo aquilo que ele precisa. Porque se eu chegar aqui pra vocês e falar, né, que é o que eu tô fazendo, a melhor coisa que você tem que fazer é treinamento concorrente, fazer treino de força e treino aeróbico. Tá, só que talvez isso não seja viável pra você, esteja muito fora da sua realidade hoje. Isso é muito comum. E eu cito sempre o exemplo da minha mãe. A minha mãe, por exemplo, ela, é minha mãe, eu insistia pra ela fazer treino de força, ela precisava fazer, ela precisava emagrecer, ela precisava, né, se engajar num programa de treinamento pra ter saúde. E eu insistia a ela, pagava academia, fazia o que tinha que fazer e tal, pra ela tentar fazer atividade, pra ela fazer o exercício, só que não dava certo. Só começou a dar certo quando eu entendi que, cara, isso daqui não vai rolar. Mas e dança, que ela gosta? Se eu começar com a dança? Então o que a gente fez? Eu botei ela pra fazer aula de dança com um personal, cara, porque eu assim, galera, eu sou um fracasso em dança, tá? Não podia ser eu. Mas aí ela começou a fazer aula com um personal de dança e eu pedia pro cara, ó, faz umas danças mais agitadas, vamos colocar intensidade aí na coisa e tal. Com o tempo, como ela tava um pouco acima do peso, ela começou a sentir dor no joelho, dor na coluna, pra fazer aquelas coisas, né, Zuki, não sei o que, bam. E aí foi a minha deixa pra falar assim, então, mãe, agora tá na hora da gente fazer um trabalho direcionado. Vamos começar? Vamos fazer alguma coisa em casa? Comecei fazendo uns agachamentos, umas pranchas, umas coisas simples em casa. Ela foi melhorando, foi se desenvolvendo, até que chegou uma hora que ela mesma chegou pra mim e falou, Rafa, eu acho que agora tá na hora de eu buscar algo mais forte, buscar, né, assim, um treino mais direcionado. E aí foi quando eu comecei a conseguir convencer ela a ir pro meu estúdio, que é na Barra, que fica longe da casa dela, a treinar comigo. E aí ela, hoje em dia ela vai pra longe pra treinar e tal, e se sente muito bem. Mas repara que tudo começou lá de trás. Tudo começou lá de baixo. Então a minha sugestão para quem de repente não faz exercício, ao invés de ficar pensando no que é perfeito, começa com o que é viável para você. De repente dar uma volta no condomínio, caminhando, de repente fazer uma aula de dança, de repente entrar numa hidroginástica, qualquer coisa que você goste, qualquer atividade que você goste. Só isso já vai ser um start para você sair do sofá, começar a fazer exercício e talvez com o tempo, né, ir progredindo nas coisas. Então eu costumo dizer que essa abordagem baseada no aluno, ela começa assim, se você pega uma pessoa sedentária que nunca fez nada, só dela iniciar a prática de exercício com alguma coisa que gere prazer e que ela consiga fazer de forma sistemática, já está ótimo. É que nem na dieta. Se a pessoa nunca fez nenhuma dieta e está acima do peso, talvez, se eu só tirar produtos industrializados, diminuir um pouquinho a quantidade de carboidrato, ela já vai começar a emagrecer. Só que vai chegar uma hora que isso não é suficiente. Eu preciso dar um próximo passo. E o próximo passo, que eu chamei aqui de intermediário, a pessoa já começa a ter um treino um pouco mais regular, a gente já começa a inserir exercícios específicos para o objetivo que ela quer atingir, já começa a trabalhar as necessidades, né? Ou seja, começa a pensar na dor que ela tem, em alguma disfunção que ela tem, ou já começa a pensar num trabalho mais direcionado para o exercício, que é aquilo que ela gosta e que gera aderência. Ou seja, a gente já começa a fazer algo mais assim. No caso da dieta, é quando você começa a aprender sobre macronutrientes, quando você começa a dar uma prioridade, de repente, para proteína, você já começa a entender mais sobre essas questões de macronutrientes. E num terceiro momento, depois de você evoluindo, crescendo, se desenvolvendo e percebendo que, você atingiu, de repente, um momento em que você não está mais progredindo, você vai para aquele momento em que realmente você já começa a ter um programa periodizado, específico, com sobrecarga, né, pensando em volume, frequência, e obviamente você precisa de uma orientação mais adequada e tal. E no caso da dieta, você já começa a ter um controle bem maior dos macronutrientes, já começa, dependendo do caso, começar até a olhar para ver se você está em cetose ou não, e por aí vai, né? Dependendo do tipo de dieta que você siga, low carb, low fat, dieta flexível, seja lá o que for, você vai ter que começar a ficar cada vez mais focado em alguma coisa. Então eu costumo dizer que a gente precisa conhecer, no meu caso, eu preciso conhecer o meu aluno, você precisa se conhecer, saber aonde você está, e aí sim trabalhar para tentar ir progredindo devagarzinho, à medida que você for conseguindo evoluir. Eu acho que essa talvez seja, né, o grande lance para que você consiga ter benefício do exercício, da dieta e por aí vai. Não espera desde o início já fazer perfeito, não dá. Começa devagarzinho, começa saindo do sofá, começa com a atividade que é possível para você, começa treinando em casa de repente, né, com esses programas que existem. Não é perfeito, mas é o que dá, é o que é possível nesse momento, e aí a gente vai fazer, né, o melhor que a gente consegue com aquilo que a gente tem de possibilidade hoje. E quando a gente tiver possibilidades melhores, a gente vai fazer melhor ainda. Eu acho que esse talvez seja o grande segredo disso tudo. E assim, isso tudo corrobora com algo que eu defendo muito, né, que eu aprendi, né, com os médicos que fazem parte da Tribo Forte, né, com o Neto, que é um cara que fala muito em prática baseada em evidência, com o Souto, com o próprio Bomeni. As pessoas tendem a acreditar que prática baseada em evidência é simplesmente evidência científica, é só o que está no estudo. Mas a verdade é que também envolve
experiência em campo, ou seja, aquilo que você percebe no seu corpo, aquilo que você sente em você, ou o profissional que trabalha com você, e também envolve as suas preferências, as suas necessidades, as suas habilidades, aquilo que você tem capacidade para fazer. Então, essa é a grande tríade, né, no que diz respeito a tratar de seres humanos, especialmente no âmbito da saúde. É que sim, você esteja atualizado, a gente aqui mostrou alguns estudos para vocês exatamente para sugerir que, cara, tudo que eu estou falando tem um embasamento científico, mas tem um pouco daquilo que eu tenho de experiência com os meus alunos, e o principal, eu coloco aqui aquilo que funciona para você, só você. Tem pessoas que não querem comer carne, tem pessoas que não querem ter barriga tanquinho, tem pessoas que querem fazer yoga, tem pessoas que preferem pilates, tem pessoas... Cara, cada pessoa vai se adaptar a uma coisa, a gente tem que entender isso e tentar jogar da melhor maneira possível. É óbvio que se você esperar o máximo de adaptação de hipertrofia, força e tal, a musculação é o principal, mas você também consegue isso em outras modalidades, no crossfit, no funcional, no pilates. Se você esperar o máximo de adaptação cardiorrespiratória, é óbvio que um treino aeróbico, intervalado, vai ser a melhor opção, mas você também consegue isso em outras modalidades, isso precisa ficar claro. Se você esperar o máximo de adaptação, você vai ter que buscar uma modalidade que foi feita para aquilo. Mas se você quiser saúde, qualidade de vida, né, aderência ao treinamento, não precisa escolher o extremo daquela modalidade. Qualquer coisinha que você já começar já vai gerar benefício. Na Tribo Forte do ano passado eu mostrei que mesmo uma quantidade mínima de exercício já começa a reduzir significativamente o seu risco de doenças crônicas e mortalidade. Então, por isso que eu digo, começa. Se você fizer 2 a 3 vezes por semana de 20 a 30 minutos de alguma coisa, você já vai ter um benefício muito grande ao longo da sua vida. Então, por isso que, cara, para mim, mais importante do que dizer o que você tem que fazer, é dizer, faz alguma coisa. E quando você estiver engrenando na atividade, talvez você mesmo sinta a necessidade de buscar um algo a mais. E eu já vi isso acontecer diversas vezes. Eu usei o caso da minha mãe, mas a gente tem milhões de outros casos para contar que foram exatamente assim. A pessoa começa fazendo algo que ela gosta, começa fazendo algo que é viável para ela naquele momento. Nem sempre ela gosta, de repente, de caminhar, mas, começou caminhando, e aí aos pouquinhos foi progredindo, começou a correr, começou a perceber que gostava, aí, se fazer um treino de força por causa da minha dorzinha no joelho, quando foi ver, quase virou um atleta. Isso é muito comum, galera, juro, é muito comum. Parece que não, mas é. E como é que eu faço isso, né? Como é que eu levo a prática baseada em evidência para a minha prescrição do dia, né? Para a minha prescrição baseada em evidência? A primeira coisa é observar o objetivo da pessoa. Meu objetivo é emagrecer, né? Tudo bem, mas qual é a sua necessidade? Você tem alguma dor? Você tem algum desconforto? Você tem uma quantidade muito baixa de massa magra? Vamos avaliar e entender o que você precisa melhorar. Tá, não, eu preciso melhorar um pouco de massa magra, minha massa magra é baixa, e se eu for emagrecer eu vou perder mais ainda, então o meu treino tem que estar um pouco mais voltado para aquilo. Mas eu também vou levar em consideração as preferências, aquilo que você gosta. Por quê? É o que eu acabei de falar. Eu, por exemplo, trabalhando de forma individual, é mais fácil. Eu converso com o aluno, entendo o objetivo, vejo o que ele precisa de necessidade, converso para entender o que a pessoa gosta de fazer e consigo adaptar o treino para a realidade que ele quer. Então, assim, eu preciso melhorar a massa magra, mas a pessoa não gosta de ficar dentro do ambiente de academia. Eu pego meia dúzia de acessórios, levo para a praia e começo lá. Vai chegar uma hora que esses acessórios não vão ser suficientes, mas, leva tempo até chegar lá. Então, começando assim, gera aderência, gera prática, gera gosto. E aí, cara, depois que você criou o gosto, depois que você viu o benefício do exercício, não tem mais como fugir. Você vai querer fazer isso o resto da vida. É algo muito bom. E tá aí o Bomeni como exemplo, né? Para quem não sabe, ele começou a fazer atividade física, voltou a fazer atividade física tem pouco tempo. E agora já vê os benefícios na hora de brincar com os filhos, na hora de fazer as tarefas do dia a dia. Espero que eu não esteja falando mentira, Rodrigo, por favor, corrobore aqui com o que eu tô falando. Tô brincando. Mas, assim, né, a gente conversa muito e eu vejo que ele, né, me conta isso, ele coloca isso às vezes nas redes sociais também. Então repara que isso é algo, uma coisa assim muito importante nesse sentido. Escolher aquilo que você quer de objetivo, aquilo que vai alcançar as suas necessidades, mas que também faz com que você tenha aderência, né, porque leva em consideração as suas preferências. Então, galera, não fica pensando muito não, né? Não fica, o que eu vou fazer que eu não vou. Só faz, só vai, só começa. Acho que esse talvez seja o grande lance assim, daquilo que a gente está falando aqui. E essa foi, né, uma aula assim, inicial, mas se vocês quiserem, se o Rodrigo precisar que eu fale sobre alguma modalidade específica, que a gente aprofunde sobre algum tema, por exemplo, se eu posso treinar em jejum ou não, se a low carb vai interferir no meu rendimento ou não, tudo que vocês precisarem, vou estar aqui, podem contar comigo. Né? Eu já falei aqui no início, né, eu sou um grande fã, um grande admirador do Rodrigo, como profissional e como pessoa. Então é uma honra poder, né, ajudar aqui, participar e estar junto com vocês. E mais uma vez, obrigado aí, Rodrigo, pelo convite.
e espero ter contribuído. Valeu, galera. Foco, vambora, e quem não faz nada só começa. Se você já faz alguma coisa, a gente passou aí alguns conceitos para você ir entendendo que o treino de força, né, assim, é muito importante, mas que fazer outras modalidades também vão maximizar o processo. Valeu, gente. Um abraço.